O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. É o que diz Mário Quintana no poema Dupla Delícia. Livro, literatura, poesia e narrativas diversas é o tema da minha conversa de hoje no Diálogos na Academia. Para este bate-papo, eu recebo no estúdio um convidado especial. Cristiano Aguiar, natural de Campina Grande, na Paraíba, como eu, é escritor, crítico literário e professor aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vencedor do Prêmio Biblioteca Nacional de Melhor Livro de Contos de 2022, Cristiano é também um dos autores convidados da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, deste ano. Ele é pesquisador nas áreas de Bíblia e literatura, literatura brasileira contemporânea e literatura fantástica. Querido professor Cristiano, muito obrigado por estar aqui. É um prazer muito grande recebê-lo nos Diálogos da Academia. Eu agradeço demais, chanceler, pelo convite e pela oportunidade não só de conversar sobre o meu trabalho, sobre literatura, mas com um conterrâneo. Eu achava que você era pernambucano, eu achava que você era recifense. Não sei porque eu botei isso na minha cabeça, então eu fiquei muito feliz de saber que você é campinense como eu. Pois é, sou campinense e para quem está assistindo eu vou contar um segredinho. Eu vi Cristiano pequenininho, quando ele ainda era criança em Campina Grande, e depois os nossos caminhos se desencontraram e reencontraram aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, me conta, como é que começou esse gosto pela literatura e como é que começou essa vocação, vamos colocar nesses termos, de escrever? Essa pergunta, chanceler, é muito interessante. Por quê? Porque gosto e vocação geralmente caminham de mãos dadas, né? Então, a vocação para a escrita, ela geralmente vem do gosto pela leitura. É muito natural que quem gosta muito de ler, quem aprecia a literatura, o mundo do livro, em algum momento queira expressar essa paixão pelas letras através da escrita. É claro, nem todo mundo vai virar escritor de ficção, mas em algum momento você vai querer escrever um poema, uma crônica, algo assim, né? Como é que aconteceu comigo? Eu diria que, no caso do gosto da leitura, são 3 fatores. Primeiro, a minha família é uma família de leitores e leitoras. Então, meu pai e minha mãe, como você bem os conhece, né? Eles são professores, como nós, né? E eles sempre estavam em casa estudando. E sempre houve na casa dos meus pais biblioteca, livros. Então, o livro, para mim, o ato da leitura era um ato que fazia parte da vida cotidiana da minha infância. E o livro era um objeto, chanceler, que fazia parte também da vida cotidiana. Às vezes você entra em algumas casas em que o livro é quase um segredo, né? Ele fica num pedestal e as pessoas não podem tocar. Isso não era verdade comigo, né? Então, o primeiro fato para me transformar num leitor foi o gosto pela leitura dentro do seio familiar. Então, né? Você é uma prova daquela máxima que a melhor maneira de estimular o gosto pela leitura de um filho é ter livros em casa e você mesmo ser um bom leitor de livros. Você é uma prova real disso. Mas você falou de mais 2 fatores que explicam essa vocação literária. E o que você está comentando é muito importante, porque quando a gente na Letras vai falar sobre políticas de leitura, né, letramento literário, a escola ela é o eixo de constituição da formação de leitores. Não adianta, não há um país que forme leitores se esses leitores não passam pela escola. Mas a família é uma parceira fundamental nessa formação de leitores. Então, além da família, eu venho de uma família religiosa, né? Meus pais são evangélicos, e a Bíblia foi algo que sempre fez parte da minha infância. E a Bíblia é um livro com poemas, com histórias. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que mais adiante. Então, um dos meus primeiros contatos com a literatura foi através das narrativas e dos poemas bíblicos, E que narrativas, hein? E que narrativas, né? E que poemas, né? Enfim, a Bíblia, ela, claro, é um texto sagrado para aqueles que têm fé, enfim, que professam fé cristã, mas para além disso, ela é um texto da cultura, né? Da cultura universal, digamos assim. Eu costumo dizer que é um patrimônio histórico da literatura universal, para todas as pessoas. Né? Eu assino embaixo. Então a gente tem a família, a gente tem a Bíblia. E por fim, eu frequentei muito bibliotecas em Campina Grande. E havia uma biblioteca em especial que chamava-se Cantinho da Gente Miúda, né? Essa biblioteca era uma biblioteca particular, não era uma biblioteca pública. E meus pais pagavam uma mensalidade e eu alugava livros. Então, a partir da vivência com essa biblioteca, eu comecei a também me formar como leitor. Então, isso é um pouco a resposta do gosto da leitura. Como veio a vocação? Em muitas entrevistas, as pessoas me perguntam sobre isso, né? Em especial ao longo desse ano, por causa da repercussão do Gótico Nordestino, né? Que foi o livro que ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional. E as pessoas me perguntam de onde veio a vocação da escrita. Eu sempre digo essa seguinte resposta que eu vou te dar. Eu tenho 2 certidões de nascimento. Tem uma certidão de nascimento que é
Cristiano, nascido em Campina Grande, né, no dia 18 de maio de 81, ao meio-dia, e tem uma segunda certidão de nascimento, que é a certidão literária. Quando eu tinha 9, 10 anos, eu fiz uma redação na escola, que era uma redação meio de ficção científica, assim, uma coisa meio assim, eu imaginava como os girassóis vieram aparecer no planeta Terra. Eu imaginava que eram sementes cósmicas. Eu já era meio nerd, né? Enfim, sementes cósmicas que chegavam no planeta Terra e floresciam. E aí, a professora gostou tanto da minha redação que ela entregou para uma colunista do Jornal da Paraíba. E a colunista publicou na coluna dela o meu conto, com o seguinte título: Um Já Escritor. Aí ela fazia um parágrafozinho me apresentando a criança, né? Enfim, né? A criança que você conheceu, né? Com 9, 10, entre 9 e 10 anos. Tá aqui o conto dela, esse garoto já é um escritor. Então, para o bem e para o mal, esse texto, né, esse gesto de meu primeiro conto ser publicado no Jornal da Paraíba, quando eu era criança, sacramentou uma vocação, sacramentou um destino. Né, e aqui estamos hoje. Não, na verdade foi para bem, né? Porque bem, em 2018 você começou a compartilhar de maneira mais abrangente, através do livro Na Outra Margem, o Leviatã, que foi lançado naquele ano, a sua própria experiência, talvez foi até um pouco de autobiografia da sua própria experiência como nordestino morando em São Paulo. E agora, em 2022, o sucesso veio justamente com o gótico nordestino, que está tendo uma repercussão tremenda. Então, acho que foi para o bem. Agora, como é que foi essa produção desses dois livros? Obviamente, tem referências pessoais, né, como eu falei, talvez até um pouco autobiográfico, mas certamente uma reflexão sobre realidades sociais que de repente se tornaram a expressão literária ali. Conta um pouco como é que foi o processo formativo das ideias desse livro e o próprio teu processo criativo. Os dois livros, né, o Na Outra Margem, o Leviatã, publicado em 2018, e o Gótico Nordestino, publicado este ano de 2022, eles nascem em momentos diferentes. Sejam momentos diferentes do Brasil e sejam momentos diferentes da minha carreira ou da minha vida pessoal, né? No caso Na Outra Margem, o Leviatã, ele nasce de um grande esforço, né? O que eu quero dizer com isso? É que em 2012 eu participei de uma antologia que ficou muito famosa no meio literário brasileiro, chamada Granta, Melhores Jovens Escritores Brasileiros. Essa antologia selecionou por volta de 20 a 22 autores, não lembro agora o número exato, né? E essa antologia, ela queria mapear a nova geração de autores brasileiros. E era meio um concurso, então você mandava um conto com um currículo e as pessoas, havia uma comissão de júri notáveis, né, do meio literário que julgaram isso. E aí entraram nessa antologia pessoas menos conhecidas como eu e pessoas já com a carreira que já então estava consolidada, o Daniel Galera, o Ricardo Lízias, a Tatiana Salem Levi, Carola Saavedra, entre outros autores. Pois bem, então eu brinco dizendo que eu tive meus 7 segundos e meio de fama, né? Não chegou nem a 15 minutos. Não chegou nem aqui, não chegou nem a 15 minutos, foram 7 segundos e meio de fama. Na época que a Granta foi lançada, ela foi lançada em Paraty, na Flip. Por ironia, 10 anos depois, cá estou eu como autor e com um livro novo na Flip, né? Na época, eu era aluno do doutorado aqui no Mackenzie, doutorado em letras, e eu estava nos Estados Unidos fazendo doutorado de sanduíche. Eu estava na University of California, Berkeley, né? Eu fiquei um ano lá fazendo pesquisa sobre literatura latino-americana. Pois bem, para encerrar a história, para encurtar a história desse primeiro livro, o que acontece? Depois que sai esse resultado da Granta, eu tenho um primeiro momento de muita visibilidade como autor. E aí eu preparo um manuscrito. E aí eu dou com os burros na água, assim, porque eu não consigo publicar em lugar nenhum. Então, de 2012 a 2018, eu me arrasto batendo nas portas das editoras até conseguir emplacar na Lote 42. E aí qual é o ponto? Por que eu estou trazendo isso? É porque o manuscrito de 2012 era muito diferente do 2018. Então, a cada vez que eu, entre aspas, fracassava, eu aprendia algo de como fazer um livro, né? Então, o Na Outra Margem, Leviatã, ele vem um pouco desse processo de amadurecimento, chanceler, da carreira artística, em que as portas não se abriram, mas talvez fosse positivo isso, porque o fechar de portas me fez crescer por dentro e me amadurecer como escritor, né? E aí o que acontece? O Na Outra Margem, Leviatã, ele é muito exatamente uma síntese do impacto de morar já há muitos anos na cidade de São Paulo. Eu digo isso bastante, assim, é muito preciso mesmo o que você traz. Ele é um pouco esse olhar do imigrante nordestino para a cidade de São Paulo. Então é um livro que, por exemplo, um dos contos são duas pessoas desconhecidas que estão presas no elevador e se olham com desconfiança.
né? Um outro conto é a história de um cara que se vê como artista, aqueles caras que têm uma visão meio doidão, assim, e ele mergulha no rio Tietê, ele pega uma roupa de mergulhador, mergulha no rio Tietê, e aí dentro, quando ele entra no rio Tietê, ele tem visões, ou supostamente, porque ele é meio mentiroso compulsivo. Então é um pouco isso, né? Então é um livro que pensa a cidade de São Paulo como um lugar de solidões que se encontram, como um lugar de labirintos dos quais os personagens não conseguem sair. Quando eu lanço o livro em 2018, eu já fico um pouco esgotado dele e eu já quero fazer algo diferente. Então eu faço um primeiro conto que chama Firestarter, que seria o primeiro conto do gótico nordestino. É um conto em que eu imagino um futuro próximo, uma coisa meio Black Mirror. E nesse futuro próximo existem uns aplicativos que as pessoas tiram fotos de incêndios. O Nordeste está pegando fogo espontaneamente. E as pessoas tiram fotos desses incêndios e compartilham nas redes sociais, ficam fazendo ranking, coisas do tipo. É um pouco uma metáfora do processo político polarizado que a gente viu em 2018, então eu queria um pouco metaforizar isso. E aí eu senti o seguinte, eu sentia que entre 2018 e 2021, que é o conjunto de anos em que eu escrevi o Gótico Nordestino, os contos, né, do Gótico Nordestino, eu queria voltar para casa. O que significa isso? Voltar a escrever sobre o Nordeste. Então eu sentia que o que eu queria olhar em relação a São Paulo tinha se esgotado para mim, esteticamente, e que eu precisava voltar para o Nordeste. Então é por isso que é o Nordestino. Os 9 contos se passam na Paraíba e em Pernambuco. Além disso, para fechar esse processo, eu sentia que eu precisava resgatar um pouco aquele Cristiano lá de trás daquele criança que escrevia contos muito imaginativos, como aquele dos girassóis cósmicos, né, que colonizam o planeta Terra. E eu tinha muita influência da cultura gótica, da literatura de terror, né, da literatura fantástica do século XIX, que tem tons um pouco mais sombrios. E eu senti então que seria uma mistura boa. Trazer o Nordeste de volta para a minha escrita e misturar isso com essas referências. Por quê? Em parte para falar um pouco ainda desse processo político polarizado, para usar essas linguagens do terror para falar da pandemia, né, e para falar das angústias existenciais que são sempre eternas, né? É interessante que quando a gente conversa com um escritor como Cristiano, ele vai descrevendo o processo dele e as imagens que acabaram formando os contos e os livros, e eu quase que fecho os olhos aqui e fico já imaginando, na minha imaginação também, obviamente, aquelas figuras que você usou. Agora, você falou uma coisa interessante, que para muitas pessoas isso é desconhecido. O processo criativo não é um estalar de dedos, é um processo de amadurecimento, você mesmo falou, e grande parte desse amadurecimento, de você se tornar alguém que precisa revisar o manuscrito, atualizá-lo, jogar outras cores, outras nuances e tudo mais, faz parte de um processo muito labor, de muito trabalho, escrever, reescrever. Esse processo exige disciplina, e essa disciplina necessariamente é uma rotina diária, ou ela é disciplina no sentido de que você está focado e, consequentemente, acaba ficando meio que antenado para qualquer momento, quando vem a inspiração, você ir redigindo. Explica um pouquinho como é que é teu processo criativo. Legal, essa pergunta é muito importante, chanceler, porque a gente tem, às vezes, uma visão muito romântica ainda do trabalho artístico. Primeira coisa, eu faço questão de dizer isso nas minhas aulas e nas entrevistas ou eventos literários que eu participo. Trabalhar com cultura, e a literatura é cultura, é um trabalho, não é? É um trabalho. Tem suor escorrendo da testa, né? Tem condições econômicas sobre as quais a gente, inclusive, pode conversar sobre o que é a dimensão econômica do trabalho da cultura. Então, às vezes, a gente imagina que o trabalho artístico é uma coisa meio diletante, é um hobby elegante que eu faço no final de semana, né? Não é bem assim. Como é que é o meu processo? O meu processo, ele funciona da seguinte maneira. Eu parto sempre de uma imagem. Dou aquele exemplo do conto Firestarter, Nordeste pegando fogo. Né? Tem um outro conto do gótico nordestino que chama-se Andaluz, que é a história, se passa nos anos 30, é a história de um garoto que a família dele é moradora de um sítio, e a mãe dele dá um bilhetinho para esse menino e diz: olha, você vai levar esse bilhete para um grupo de cangaceiros que estão numa cidade perto, mais ou menos inspirado em Lagoa Seca. Você sabe que cidade é essa? Isso. Então esse conto nasceu de uma imagem, a imagem de uma criança andando no meio de um canavial e olhando para cima. O que ela está olhando para cima? A minha história vai descobrir. Então eu parto de uma imagem. Depois disso, eu uso um mote para pegar carona na linguagem dos repentistas nordestinos. Cordelistas, Ou seja, um conceito. Essa imagem precisa se traduzir num conceito. Qual é o conceito? O Nordeste pegando fogo.
Ah, isso daí é uma metáfora de polarização. Esse Nordeste pegando fogo vai virar um aplicativo que as pessoas compartilham nas redes sociais. E aí, em seguida, eu encontro o personagem, a pessoa. Porque os meus contos são sobre pessoas. Os dramas individuais das pessoas e a jornada delas no mundo que às vezes é hostil para ela. E aí, o que eu faço? Eu faço uma escaleta. Quem trabalha com roteiro e está assistindo a gente conhece bem. Eu estou com essas ideias, eu escrevo as ideias num caderninho ou no arquivo de Word e depois eu faço uma espécie de cena a cena. Cena 1, cena 2, cena 3. Então eu sou um criador metódico. Eu não sou um cara que entra na página em branco sem plano de voo e a linguagem me conduz. Tem muita gente que trabalha assim. Eu não consigo. Eu preciso de um plano de voo. Claro que à medida que eu vou voando na criação, eu altero o resultado, né? Mas então funciona muito assim. Há uma outra coisa na tua pergunta que eu queria só sublinhar, que eu acho muito importante. Eu não tenho uma rotina muito, digamos, metódica. Embora no ato de criação eu sou metódico, eu não tenho uma rotina fixa. Eu estou tentando criar isso para tentar conciliar, inclusive a gente falava aqui no off, né? As demandas como acadêmico, como professor, algo que eu amo e que eu trabalho com todo orgulho, e as demandas do lado criativo que cada vez mais estão me chamando, estão me convidando a digamos, investir um tempo nelas. Então, e para isso precisa agendar, precisa horário certo. Exato, exatamente. É um pouco o que eu estou tentando chancelar, encontrar esse equilíbrio agora. Mas o que eu queria salientar e sublinhar é a questão das antenas ligadas. Um escritor, uma escritora nunca para de escrever. Nunca para de escrever. Se você é um escritor ou uma escritora, você tem que estar aberto, as suas antenas mentais têm que estar abertas ao mundo. É curioso porque você falando isso me faz lembrar que minha esposa costuma dizer assim, você está pensando em fazer sermões e estudos bíblicos todo o tempo, porque de vez em quando você passa em alguma coisa, aquela cena de repente desperta. A gente chama no nosso labor de mente homilética, que é aquela mente que já está antenada para sempre ter uma ideia, sempre ter um insight, que é um processo muito parecido com o que você está descrevendo. Por isso que é muito labor, porque você não para, né? Você está ali no sistema funcionando o tempo todo, mesmo que você não esteja parado com a caneta em cima do papel. E é muito interessante. Eu estou conversando aqui e eu estou achando que esse tempo vai ser insuficiente, porque o assunto está rendendo e até agora eu só cheguei em 10% das perguntas que eu tenho que fazer. Mas logo depois do intervalo, eu vou conversar com o professor Cristiano, já vou deixar a pergunta para ele, sobre que relação é essa entre realidade e ficção. Porque em vários momentos ele falou que, de alguma maneira, ele metaforizou a realidade do país, especificamente a questão política desses últimos tempos, mas colocou através de imagens muito claras. Então, daqui a pouco a gente volta com o programa Diálogos na Academia, conversando aqui com o professor Cristiano Aguiar. As formas de estudar se renovam. Qualidade de ensino que tem 146 anos de história. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais perto de você. Olha que prédio enorme! Nele, vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Bom, estamos de volta agora com o programa Diálogos na Academia, depois desse intervalo na conversa aqui com o professor Cristiano Aguiar, escritor premiado e professor aqui do nosso Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que nos dá muito orgulho e muita alegria. Nós estávamos falando, professor, sobre essa relação entre ficção e realidade, inclusive nas suas obras. Como é que é essa relação de pegar a realidade e metaforizar, vou usar a expressão que o senhor usou, e torná-la uma ficção que remete ao leitor àquele horizonte real,
é alguma coisa que o realismo fantástico me parece também conversar bastante. Explica melhor para a gente que é leigo. Legal. Eu acho que essa tua pergunta ela tem duas dimensões, chanceler. Primeiro, eu acho que tem uma dimensão muito interessante, antes de chegar até no meu livro, mas eu acho que valeria a pena pincelar um pouco isso. Que é uma dimensão de que uma das grandes questões do mundo contemporâneo hoje é o que é a realidade. E quando eu estou falando o que é a realidade, não é uma coisa assim, estou tirando do chapéu a física, não sei o que, pós-einsteiniana, sei lá, não é isso. É que, veja, quem de nós, por exemplo, nunca caiu numa fake news, não é? Muitas vezes você recebe uma notícia e fala, nossa, mas isso aqui é real? Não é? Ou é uma narrativa. Ou é uma narrativa, né? Ou então você está até, às vezes, a gente viu isso, por exemplo, em CPIs. Alguém fala uma coisa e se você não concorda, você diz, mas isso é sua opinião. Mas às vezes quem está falando é um cientista. Então eu acho que essas relações entre literatura, entre ficção e realidade, elas são uma das questões mais urgentes a serem debatidas no nosso tempo. E eu acho que a literatura ela tem um papel interessante a desempenhar neste debate. No caso do meu livro, o que acontece? O livro de 2018, sobre o qual a gente fez referência no bloco passado, na outra margem do Leviatã, era um livro que já tinha umas pinceladas da literatura fantástica, do realismo fantástico, mas ele ia mais para um realismo mais tradicional, talvez com um certo experimentalismo, uma certa fragmentação. Eu senti que o caminho do realismo, chanceler, se esgotou para mim. Eu não estou dizendo que eu não estou aqui decretando a morte do realismo na literatura brasileira, não tenho nenhuma pretensão em relação a isso. Mas para mim, como criador, o realismo se esgotou. Eu preciso pegar a realidade e transfigurar a realidade de alguma maneira. E como é que eu estou fazendo isso? Eu estou pegando a realidade, eu estou transfigurando a realidade usando as lentes da cultura gótica, do insólito, da literatura fantástica, do terror e às vezes até da ficção científica também. Por que eu faço isso? Porque eu acho que quando a gente transfigura a realidade, a gente se torna mais realista do que os realistas. A gente se torna mais realista do que os realismos. Porque é como se a gente jogasse uma lupa para os traumas profundos da experiência histórica, para os traumas profundos da experiência individual. E eu acho que aqui a literatura fantástica, que é um pouco a vertente do gótico nordestino, meu livro de contos, se enquadra de alguma maneira. Então esse foi, chanceler, o caminho que se tornou mais claro para mim nos últimos 2 ou 3 anos como criador, como escritor, e é o caminho que eu percebo que vai ser mesmo o caminho predominante da minha carreira como autor daqui para frente. É muito curioso ver você falando sobre isso, porque da minha área de conhecimento, que é a psicologia, e dentro da psicologia, a vertente psicanalítica, se trabalha exatamente sobre essa perspectiva de que os traumas conduzem a narrativa da vida. E muito do que acontece hoje, de alguma maneira, é marcado, vinculado, ou como a gente usa na linguagem mais técnica, clivado por esses traumas, que acabam remetendo, possivelmente, a um leitor os seus próprios traumas, o que permite essa transfiguração que o senhor está falando sobre a questão da realidade se tornar, ou melhor, da ficção se tornar até mais real do que a própria realidade para o leitor, que é o que faz a gente imergir na narrativa, né? O que eu acho mais interessante é quando você começa a se tornar o personagem da história, ou um ou outro que seja. Agora, você mencionou em alguns momentos aí também as suas referências no gótico, na literatura gótica, no terror, na ficção científica. Então nós estamos vendo aí uma série de referências que são bastante interessantes. Agora, o que é que diferencia especificamente essa multiplicidade de referências daquilo que a gente chamaria de literatura tradicional, de um conto tradicional, por exemplo? Essa pergunta ela tem muitos desdobramentos, né? Na verdade, existe uma certa visão tradicional de que a literatura brasileira ela precisaria ser muito realista, né? Então, muitas vezes, a ideia de um conto comum ou um conto tradicional é aquele conto que faz uma crônica do cotidiano, não é? Mostrando o dia a dia mais comezinho dos seus personagens, dos homens e das mulheres, das crianças, dos animais que estão, de alguma maneira, naquele enredo. Sair um pouco desse lugar comum, e aqui lugar comum é literalmente, né? É um pouco o caminho da literatura fantástica. A literatura fantástica pega os lugares comuns e os transforma de alguma maneira em lugares extraordinários. Mas, por outro lado, o realismo, eu digo isso sempre, ele é o meu melhor amigo, ele é a minha melhor ferramenta. Porque como é que funciona a lógica dos meus contos? Você tem uma vida cotidiana na Paraíba ou em Pernambuco, né? Do modo como a gente conhece, os personagens eles têm a sua psicologia, classe social, modos de falar, de agir, mais ou menos como a gente entende e a gente observa na vida cotidiana, e algum fato sobrenatural ou alguma sugestão de fato sobrenatural, ele ameaça a visão que esses personagens têm da realidade.
E esse fato sobrenatural, ou essa sugestão de fato sobrenatural, está sempre caminhando na jornada dos dramas pessoais dos personagens. Vou te dar um exemplo. Tem um conto que é inclusive uma homenagem a Clarice Lispector, no Gótico Nordestino. O conto chama-se Ana e seus Insetos. Esse conto reescreve o conto Amor, daquele que eu considero o melhor livro de contos da Clarice, que é Laços de Família, né? Lembrando que Laços de Família teve até uma coisa anedótica, porque houve uma novela há muitos anos atrás na Globo chamada Laços de Família. Não tinha nada a ver com Você lembra isso? Mas teve e não tinha nada a ver com Clarice, mas teve um efeito colateral positivo, que foi pegar o livro da Clarice e transformar em best-seller, porque as pessoas achavam que era baseado na novela, né? Mas enfim, então nesse conto a personagem é uma personagem que mora em Recife, né? Ela mora ali num daqueles prédios do centro de Recife. Eu imaginei meio que a Rua da Aurora, não sei se você lembra. E aí ela tá deprimida, tá entediada com o casamento, e ela começa a ver insetos entrando na casa dela. E aí isso vai ter alguns desdobramentos. Então perceba que o fato sobrenatural, de alguma maneira, ele reflete os dramas interiores da personagem. Você falou da psicanálise, né, um pouco no comentário anterior. Existe um teórico chamado Todorov, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, a literatura, ela faz algumas narrativas do trauma ou algumas imagens do trauma porque a psicanálise não existia. Então ela ocupava esse lugar muito fortemente. E os contos fantásticos do século XIX, século XVIII, até o começo do século XX, tinham esse papel, né? Então não é que a psicanálise, quando ela surge, ela meio que desmonta isso, mas ela apenas faz com que a literatura se repense. E esse repensar leva a constantes reinvenções. Reinvenções do realismo, reinvenções do fantástico, por exemplo. Ótimo. Agora, uma das referências que você mencionou e que eu fiz questão de salientar na introdução do nosso programa de hoje é a questão bíblica, tanto pela sua origem familiar e o acesso que você teve à Bíblia Sagrada, como também porque você acabou se tornando, até onde eu percebi, um fã das narrativas bíblicas. Imagino eu, inclusive, da sua grande maioria, do Antigo Testamento. Inclusive, no último livro, você fala sobre a narrativa de Gênesis 24, a busca pela esposa a Rebeca para o filho de Abraão, no caso, né, Isaac casaria com a Rebeca. E como é que a Bíblia se combina, se é que precisa se combinar, com ficção científica, gótico e terror e realismo fantástico? Isso é uma coisa muito interessante, e as combinações são mais frequentes do que a gente imagina. Uma coisa que eu vou dizer para você, e que eu não digo tanto em muitas entrevistas, é que antes de escrever o Gótico Nordestino, eu tinha me proposto, o chanceler, fazer um romance reescrevendo todo o Gênesis. Eu cheguei a reescrever, né, da criação dos dois mitos, das duas narrativas, da criação do mundo, até mais ou menos a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então eu tenho esse arquivo até hoje, só que eu cheguei num impasse estético, eu não consegui avançar, e as ideias dos contos do Gótico Nordestino começaram a literalmente me assombrar. Lhe tomaram, né? E aí eu acabei abandonando esse projeto, que eu adoraria um dia retomar, né? Talvez até a nossa conversa me deixe mais animado em relação a isso. Então veja, uma das formas de você analisar Bíblia e literatura é entender que a Bíblia, ela fornece matéria-prima para a criação literária. No caso específico, eu acho que a gente vai expandir isso ainda, né? Eu sei que você vai querer desdobrar isso, mas no caso específico desses gêneros do fantástico, você falou, né? Ficção científica, realismo mágico, horror, por exemplo, terror, horror, gótico. Nossa, a relação é completa, né? Você vai ter, por exemplo, narrativas messiânicas dentro da ficção científica, né? Vou dar um exemplo muito conhecido nosso, que é Star Wars. Quem é o Luke Skywalker? Ele é o Messias, né? Ele é o escolhido, né? Uma referência um pouco mais recente, quer dizer, um pouco mais recente pra gente, eu acho que para os mais novinhos já é uma coisa antiga, que é Matrix. Exatamente. Né? O Neo, o que ele é? Ele é o The One, né? Então, por exemplo, a matriz narrativa, o arquétipo do Messias, do messianismo, está muito forte na ficção científica. Não existe nenhuma ou quase nenhuma história de terror sem o Apocalipse no Novo Testamento. O Apocalipse, ele fornece imagens escatológicas que são constantemente recicladas pelas narrativas de terror em todas as mídias. Não queria usar esse nome, mas a figura do diabo, né? não dá muita sorte, mas a figura do diabo ela é central em muitas narrativas. Lembra um grande filme do Roman Polanski chamado Bebê de Rosemary, né? Então a gente vai perceber, por exemplo, a gente falou do realismo mágico, né? Sei lá, Dona Flor e seus dois maridos, os romances do Gabriel Garcia Marques, eles fazem muitas referências à ideia de milagre, por exemplo, né? E a ideia do milagre está muito introjetada no nosso imaginário
através das narrativas bíblicas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, para fechar, dentro do campo das narrativas imaginativas, das narrativas da literatura fantástica, a Bíblia é um pilar fundamental. Mas esse pilar foi um pouco apagado. As pessoas nunca dão crédito devido à Bíblia em termos de fornecer inspirações para essas obras. E é curioso porque quando a gente vai fazer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação das narrativas do Antigo Testamento, elas devem ser sempre bem interpretadas como narrativas arquetípicas. Ou seja, em outras palavras, aquela jornada do herói, né, a famosa jornada do herói, que acontece em várias narrativas, na verdade todas elas são messiânicas, elas são prototípicas, né? Em outras palavras, elas sempre apontam para Jesus. O Abraão verdadeiro não é Abraão, é Jesus Cristo. Ele representa o pai, Isaac representa o filho submisso, que se coloca à disposição do sacrifício do pai. Então, enquanto literatura, a Bíblia, até porque essa é uma das razões que eu digo assim, olha, um bom intelectual ele não pode jamais passar ao largo da Bíblia. Não. Seria, independentemente da questão da fé, da sua experiência transcendental, metafísica, espiritual, ele precisa conhecer a Bíblia, porque quando a gente olha, por exemplo, grandes obras da literatura, a gente vê Os Miseráveis. Sim. Os Miseráveis é uma história da graça acima da lei, da justiça e tudo mais. Então, é muito interessante você ter feito essa referência. Se me permite, chanceler, só acrescentar algo, você percebe que a gente tem isso, digo muito em aulas, enfim, agora há pouco eu estava dando um curso livre chamado Bíblia e Literatura, né, um curso online, né, e eu digo o seguinte... Eu deveria ter feito esse curso, tá Pois vendo? Você está convidado para o próximo ano, eu devo repetir esse curso. Ótimo. E eu digo o seguinte, a literatura e as artes têm dois pilares culturais. A Antiguidade Clássica, o que eu quero dizer com a Antiguidade Clássica? A cultura grega e a cultura do Império e da República Romana, né? E a Bíblia. Por motivos que a gente pode debater, esse pilar da Bíblia fica um pouco à sombra, fica um pouco apagado, né? Mas, na verdade, os dois pilares que no Ocidente constroem a ideia de arte e de literatura estão muito calcadas na Bíblia e na Antiguidade Clássica. As grandes tragédias, as grandes comédias greco-romanas e as narrativas bíblicas. Exato. Agora, você me chama a atenção porque qual seria a razão desse segundo pilar, que é o pilar da Bíblia, ter sido esquecido? É porque, e aí eu conjecturo, né? Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Tem a ver, talvez, com um certo preconceito de que ela, por ser uma literatura que se diz sagrada e redentiva, né, reveladora, como substrato de toda a tradição judaico-cristã, ou as pessoas acham que precisam se aproximar dela como literatura sagrada, ou não, e se elas, ao fazer isso, talvez estejam pensando que estaria profanando a Escritura Sagrada, vendo dessa maneira. Talvez esse caráter sagrado da Bíblia acabe afastando as pessoas da grande riqueza literária que ela tem. O que você acha? Eu concordo. Eu acho que a minha hipótese de trabalho, chanceler, é exatamente essa. O que a gente percebe? A gente percebe que existem intelectuais que têm um pouco de receio de se aproximar da Bíblia por a Bíblia ser um texto vivamente sagrado. Milhões e milhões de pessoas vivem a Bíblia como uma regra de fé e prática, como uma revelação da vontade divina. A dimensão dessa revelação varia de inúmeras comunidades e tradições religiosas. Então a gente percebe que a dimensão do sagrado da Bíblia faz com que muitos intelectuais, escritores, teóricos, eles têm um pouco de receio em relação a isso. Mas há uma via de mão dupla também. As próprias comunidades religiosas, elas têm um pouco elas são ciosas, eu acho, de olhar para a Bíblia também como esse texto de cultura. Porque se eu olho para a Bíblia como um texto de cultura, eu preciso secularizar a Bíblia um pouco. Ou pelo menos desacralizá-lo, né? Desacralizá-lo um pouco. O que eu acho que não é um problema, na verdade é um ganho. Né? Mas eu entendo também que comunidades religiosas, padres, pastores, né, missionários, todas as pessoas que têm fé, elas também, nas suas diferentes tradições, a tradição judaica, as de inúmeras tradições cristãs, católicas ou reformadas, elas têm esse também um pouco... Eu vou usar uma palavra ciúme, mas não é exatamente ciúme, mas eu acho que eu consegui passar o recado. Quer dizer, há um certo receio dessa dessacralização ou da secularização do texto bíblico. Mas eu acredito que isso tem mudado, não é? Isso tem se modificado. Aqui mesmo no nosso programa de pós-graduação em letras, né, do Mackenzie, do qual eu sou um dos professores, a gente tem uma linha de pesquisa. Né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa coordenado pelo professor João Leonel,
que propõe, né, uma leitura literária da Bíblia, né? Sejam as relações Bíblia e literatura, ou seja uma visão ou uma leitura literária da Bíblia que, junto com a teologia, use outras ferramentas teóricas, crítica literária, história da leitura, as ciências sociais. E eu acredito que isso, claro, isso de certa maneira, como eu falei, dessacraliza um pouco o texto, mas eu acho que há outros ganhos em relação a isso que são muito positivos. Na verdade, para a gente, particularmente para aqueles que têm na Bíblia vamos colocar aqui, para que não seja mal compreendido, um objeto de trabalho, né, além de ser um objeto sagrado, né, uma revelação de Deus para a gente, mas para pregadores, estudiosos, teólogos, esse trabalho ele precisa ser feito. Por exemplo, quando você contextualiza uma narrativa para poder tirar dela lições, transportá-las do tempo e da época e do contexto em que elas viviam e estavam para a época de hoje, para ter algum tipo de serventia, algum tipo de utilidade para o público, para quem você está ministrando, você está fazendo uma análise literária, você está vendo o contexto, você está entendendo a narrativa e tudo mais. O que talvez, professor Cristiano, seja diferente é que para o religioso médio, que não é aquele que trabalha o texto porque precisa explicá-lo para a época de hoje, tipo assim, até parafrasear o texto parece ser uma blasfêmia, um sacrilégio. Sem dúvida. E, na verdade, veja, todo o processo de interpretação e o processo de tradução e de versões do próprio texto sagrado, sem o qual a gente não teria ele em plena época que nós vivemos e na língua que nós temos, de certa maneira é um trabalhar o texto, não é alguma coisa tipo rabínica, que você não pode mudar nenhum i, nem um iota, nem um tio, porque você estará desacralizando o texto. Então eu acredito que nos círculos em que o senhor trabalha, em que eu trabalho, em que outros estudiosos trabalham, essa coisa já não é tão, digamos assim, intocável, não é tão tabu. Mas no religioso médio, provavelmente sim. E outra coisa muito importante é que todo ato de leitura ele é pragmático. Todo ato de leitura ele está buscando alguma coisa, não é? E o que acontece é que isso não é um problema, mais uma vez, não há nenhuma crítica aqui. Um ato de leitura frequente em relação ao texto bíblico é um ato de leitura que busca, primeiro, uma verdade transcendental estabelecida, uma verdade teológica, uma revelação, né, que extrapola o mundo empírico, né? E, além disso, talvez até uma resposta pessoal para você, não é? Que está lendo ou que está ouvindo aquela pregação. Não é? Então, só que esse é um ato de leitura possível, mas a gente pode fazer outros atos de leitura da Bíblia. Eu posso, mesmo não tendo fé, aqueles que não têm fé, eu posso ler a história do rei Davi e lê-la aprendendo verdade sobre o humano. Não é? Outra coisa muito importante, isso faz parte dos mistérios. Né? Quer dizer, Deus... Mais uma vez, para aqueles que têm fé, eu estou só frisando isso porque nem todo mundo que está assistindo a gente pode ser cristão ou não. Mas para aqueles que têm fé, há o mistério de que Deus decidiu se revelar nas Escrituras através da moldura da cultura, através da moldura da história. E isso significa que há dimensões ali que são circunscritas culturalmente e historicamente. Então uma análise literária da Bíblia pode ajudar a gente a entender as tramas do texto, e inclusive para aquele que é religioso, ter uma visão ainda mais profunda das verdades reveladas que, porventura, ele pode encontrar ali. Em outras palavras, se o próprio Deus não se revelou de maneira acultural, se é que isso é possível, então também não haveria nenhum problema, e não há nenhum problema que eu tente compreender essa revelação a partir de categorias culturais, que obviamente elas mudam com o tempo, com o espaço e com a minha própria experiência de vida. Agora, isso não é tão comum, por exemplo, em outros tipos de literatura que não são narrativas. Por exemplo, o que eu chamaria de literaturas dogmáticas, como, por exemplo, as epístolas que os apóstolos eventualmente escreveram e que são verdadeiros pequenos tratados de teologia ou de doutrina ou de dogmática. Como é que uma pessoa acostumada a trabalhar com narrativas vê essas literaturas ou essas expressões literárias mais, eu diria assim, dogmáticas, doutrinárias, teológicas? Como é que você particularmente faz uma leitura desses textos bíblicos que necessariamente não são a sua área maior de interesse? Sim, sem dúvida. Eu trabalho muito mais com as narrativas bíblicas em primeiro lugar, quando eu estou trabalhando nessa área, e de forma mais suplementar com a poesia bíblica. Mas é muito importante lembrar que o conceito de literatura extrapola a ideia de narrativa.
O conceito de literatura ele é mais amplo do que a ideia de narrativa ou do que a ideia de poesia. Então eu sempre falo que a Bíblia ela comporta inúmeros gêneros literários. E a carta, ela pode ser considerada um gênero literário no sentido mais amplo. Se a gente pega, por exemplo, as epístolas, né, no Novo Testamento, o que a gente percebe? Sim, há um elemento mais dogmático, há um elemento racionalizante ali, inclusive de construção dissertativa, mas uma análise literária da Bíblia, ela pode ajudar bastante, porque os modos de argumentação das epístolas são historicamente situados. E não só são historicamente situados, mas eles são também, de alguma maneira, eles estão dialogando de forma intertextual com outras formas de escrever textos argumentativos no mundo helênico, que é o mundo do qual nasce o Novo Testamento. Outra coisa fundamental, embora sejam epístolas e elas são dissertativas, elas têm metáforas, em especial o apóstolo Paulo. Paulo é um dos grandes estilistas do mundo antigo. Para mim, essa é uma visão muito pessoal minha, mas na raiz do estilo de Paulo, nasce toda a cultura barroca depois, séculos e séculos na frente. Não há na língua portuguesa Padre Antônio Vieira, por exemplo, sem haver o modo às vezes tortuoso, paradoxal com o qual Paulo pensa as questões teológicas ou as questões do tempo dele. Então, mesmo num texto argumentativo, dissertativo, as metáforas estão lá, né? E esse é o desafio, porque as metáforas elas nunca são dogmáticas. É um texto dogmático, mas que tem pontos metafóricos. Então, há sempre um espaço para subjetividade, e é por isso que você vai ter, e aí você vai me falar muito melhor, diferentes escolas de visão teológica, porque às vezes as diferentes, digamos, os ramos teológicos, eles nascem porque no coração do debate está uma metáfora, né? E que ela é aberta, ela é subjetiva, ela é plurissignificante. Então, e aí você vai ter, por exemplo, na Bíblia você vai ter textos históricos. Há um debate sobre o quanto essa historicidade ela é fiel ou não, não é? Em Crônicas, né, em Reis, em Samuel, não vou entrar nessa seara. Mas o que é importante é que há uma construção textual ali que te remete a algo que depois vai ser visto como uma proto-história, por exemplo, né? Você tem textos de sabedoria, você tem provérbios, você tem um texto você tem dois textos que são dois grandes, belíssimos poemas, que são, para mim, eles são meio que monstruosos dentro da Bíblia, que é o livro de Jó e o livro do Cântico dos Cânticos, né? E eles são muito poéticos, eles são grandes poemas narrativos, em especial o livro de Jó, que são indomáveis, eu entendo assim, né? A gente tenta sempre acomodá-los em teologias, e é preciso acomodá-los, não há nenhum problema com isso. Mas eu confesso a você, chanceler, fique muito à vontade para discordar de mim, Cântico dos Cânticos de Jó extravasa. Eles eu acho que eu não consigo discordar de você, não. Tá. Eu acho que eu vejo dessa maneira. Ou seja, você não foi tão herético, não. Tá. Na verdade, eu concordo sim. O livro de Jó acaba sendo um grande drama existencial sobre o sofrimento, Sim. que é a figura de fundo que trabalha toda a narrativa. E o que eu acho fantástico lá são os diálogos, porque, como você bem sabe, além de ser poesias, são poesias dialogais, né? Dos três amigos de Jó, e em algum momento também do próprio Deus, do próprio diabo, todos conversam ali entre si, e a trama vai sendo construída, e a filosofia e a teologia, ou até a Odisseia, né, que trabalha a questão do mal e do sofrimento, está ali impregnada em toda a narrativa. Já Cantares, aí tem a ver muito mais com o amor, com a paixão. Alguns ousam dizer que é o livro mais erótico de toda a Bíblia, né? E realmente há figuras, há metáforas ali bastante eróticas, e muitos então até se escandalizam, né? Imagina só erotismo dentro da Bíblia, mas como análise literária não tem como você negar, mesmo que você vá para uma interpretação alegórica de que aquilo é Deus e o seu povo, ou a igreja e Cristo, simbolizado numa relação conjugal, mas literalmente aquilo ali é o que está ali. Sim. Salomão era um personagem real, Sunamita, que era a mulher que estava ali narrada, também era uma personagem real, né? Sim, e você vai perceber, por exemplo, que tanto o Cântico dos Cânticos como os Salmos, por exemplo, vão ser a base da lírica amorosa, vão ser uma das bases da lírica amorosa no Ocidente. Não há poesia medieval, por exemplo, sem beber em Salmos e em especial nos Cânticos, né? Você vai ter toda uma poesia mística, que ela às vezes é mística porque os seus autores eram da mística judaica, da mística protestante ou da mística católica, ou então apenas são autores que não são necessariamente místicos praticantes, mas que querem incorporar no seu estilo elementos místicos, e isso deriva muito desses dois textos, de Jó, do Cântico dos Cânticos, de alguns dos Salmos. Então a gente percebe que há muitas dimensões na Bíblia, em termos literários, para além do narrar, né?
Que ótimo. Bom, a gente tenta sempre trazer aqui um pouco de interação ao nosso Diálogos na Academia. A nossa produção pensou 2 perguntas que eu gostaria que vieram do público para o professor Cristiano. Então, eu gostaria que a gente visse agora uma das perguntas para que você, Cristiano, pudesse responder. Olá, eu sou a Raquel, de Letras do Mackenzie, e a minha pergunta é: professor, qual o seu personagem ou livro preferido da Bíblia e por quê? Raquel, eu agradeço a sua pergunta e o que eu posso te dizer é que da Bíblia inteira eu acho que o livro que eu mais gosto e que mais me influencia é o livro do Gênesis. Por quê? Não sei se eu saberia te responder muito bem por quê, mas eu acho que o Gênesis tem algumas das minhas histórias favoritas da Bíblia, não é? E tem alguns dos meus personagens favoritos, como Abraão, por exemplo, não é? Ou José. Eu acho que as narrativas da trajetória da vida dos dois são muito bonitas e são, inclusive, exemplos para mim. Então, eu acho que o Gênesis é, sem dúvida alguma, o meu livro favorito na Bíblia. Oi, meu nome é Lara, tenho 9 anos, sou do quarto F. Professor, qual é o seu livro preferido da sua infância? Oi, Lara, agradeço demais a sua pergunta. Pergunta difícil, hein? Mas eu acho que o livro, ou um dos livros favoritos quando eu era criança, é um livro chamado O Saci, de Monteiro Lobato. Por que eu gosto desse livro? Porque foi o primeiro livro que eu li quando era criança que contou para mim as histórias do folclore brasileiro. E eu acho que é um livro muito bacana e muito rico e eu indico para todas as leitoras e leitores. Bom, todo esse papo que a gente está tendo aqui sobre essas multidimensões aí da narrativa, da literatura e tudo mais, me faz então tentar ancorar um pouco no momento em que nós estamos vivendo, que alguns chamam de momento da pós-verdade, da narrativa como verdade absoluta e assim por diante. Como é que você analisa hoje essa capacidade dessas múltiplas narrativas se estabelecerem quase como verdades, até que uma outra se sobreponha e aí de repente tem todo o debate sobre o que é verdade e o que não é, especialmente quando a literatura vai para o mundo digital. De que maneira essa virtualidade hoje tem afetado a literatura em busca de do seu próprio lugar como produto, como serviço cultural? Essa pergunta é bem complexa, chanceler, e eu acho que primeiro, a literatura ela está sempre em um estado de crise. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a literatura, ela, por sua própria natureza, em especial no momento que a gente vai chamar de modernidade literária, é o modo como a literatura ela vai se desenvolver do século XVIII até o momento contemporâneo, né? Ela está o tempo todo se reinventando. Por quê? Porque ela está sempre o tempo inteiro desafiada pelo mundo que lhe é contemporâneo em cada época, né? A dar respostas, a criar narrativas, a criar imagens poéticas para tentar de alguma maneira traduzir esse turbilhão do mundo. A gente, eu vejo o momento contemporâneo como um momento em que a gente está em uma espécie de curto-circuito informacional. Né? E esse curto-circuito informacional, ele leva a gente a uma espécie de fluidez da verdade. Por outro lado, eu não vou, embora eu seja leitor de algumas dessas teorias pós-modernas, eu não vou a um certo extremo que algumas dessas teorias pós-modernas vão, de resumir a experiência da vida contemporânea, a experiência da existência, a puras narrativas ou a puras versões narrativas. Existem fatos concretos, existem dimensões históricas que elas são de fato, elas se impõem e elas criam consequências sociais para mim, para você, para quem está assistindo a gente, para o país ou para o mundo como um todo, né? Por outro lado, é importante também a gente não entrar com a visão dogmática da existência. Ao mesmo tempo que a gente tem um curto-circuito informacional, é como se a imagem que está me vendo agora, enquanto estou conversando com você, é que a gente está imerso numa espécie de nuvem carregada de eletricidade que ela está trovejando. E esse trovejar são as múltiplas narrativas e as fraturas na realidade. Ao mesmo tempo que a gente tem essa situação, às vezes existe uma reação extrema a essa nuvem de curto-circuito que a gente vive, que é uma visão dogmática e simplificadora da vida, né? Em que tudo é definido como elementos binários. Se é isto, não é aquilo. Se eu sou isto, eu não sou aquilo, né? E é muito engraçado porque muitas vezes a gente vai recaindo em narrativas míticas, narrativas que constroem explicações muito simples da realidade, e essas explicações muito simples eu me agarro a elas quase como uma tábua de salvação em relação à confusão do mundo contemporâneo.
O que é que a literatura tem a ver com isso? Eu acho que a literatura, pela sua capacidade de reinvenção poética, pela sua capacidade de duvidar de tudo e de propor para a gente, quando você abre um romance, por exemplo, você abre um romance e você vai encontrar diferentes subjetividades, porque um bom romance vai mostrar diferentes visões de mundo representadas por aquelas pessoas, pelos núcleos narrativos. Não só isso, mas um romance vai te transmitir uma linguagem, que é uma linguagem nova para você aprender essa linguagem, que é a linguagem daquele livro, e você aplicar essa linguagem para a tua vivência da vida. Então, eu acho que a literatura, ela pode, primeiro, ajudar a diminuir os impactos dessa nuvem trovejante, da confusão informacional, porque a literatura, num poema, num conto, num romance, numa peça de teatro, ela organiza de alguma maneira a experiência da vida, né? Tá ali. Claro, está ali com muitas vozes, roteiriza, né? De alguma maneira. Exato, a vida, né? De alguma maneira, veja que é um ato muito simples. Quando você lê um livro, ou até você assiste um filme, vou ampliar aqui para diferentes mídias, você entra numa história e você sabe que essa história vai terminar, né? Então há uma certa experiência que é organizada. Então, de alguma maneira, a literatura, ela te ajuda a ir na contramão dessa nuvem carregada, desse curto-circuito informacional. Por outro lado, a literatura, por mostrar muitas vozes e outras subjetividades, desmancha a rigidez. A unidimensionalidade. A unidimensionalidade. Em especial, a unidimensionalidade das narrativas míticas. E muitas dessas narrativas míticas, a literatura gosta de alguma maneira, brincar com elas. A gente falou em minutos anteriores do messianismo, né? O messianismo como um traço que está na ficção científica. Mas as narrativas messiânicas estão na política e sempre estiveram, independente da sua cor partidária, independente da sua... Né, no espectro da cor partidária, o messianismo é um instrumento narrativo de obtenção de espaço político. Ora, a literatura pode ensinar a gente como é que esses arquétipos messiânicos se constroem e, de alguma maneira, mostrar para a gente um olhar mais crítico em relação a eles. Em relação ao digital, eu vou ser meio conservador na minha avaliação. Eu não acho que o digital está assim abalando as estruturas da literatura. Eu não vejo um romance Twitter, né? Eu não vejo como, sei lá, o TikTok, o Twitter, o Instagram estão reescrevendo a espinha dorsal do romance. Eu vejo os romancistas incorporando isso como tema. O meu próprio livro, voltando um pouco ao Gótico Nordestino... Exato, as referências são bem digitais também. Exatamente. Né? Eu vejo poetas usando YouTube, usando Facebook, usando Twitter para postar seus poemas. Aí há alguma hibridez, às vezes, da linguagem digital com a linguagem escrita mais tradicional. Mas eu não vejo, Sancelé, pode ser uma miopia minha, um conservadorismo meu, mas eu não vejo uma mudança paradigmática na literatura influenciada pelas novas tecnologias. Agora, você há de convir que, por exemplo, é uma nova geração, como a de crianças hoje, que já nascem como nativos digitais, até o próprio span de concentração delas, que tem sido muito definida por esses artefatos, né, eletrônicos e tudo mais, acaba, por exemplo, criando alguma dificuldade a ser superada, e talvez aí o letramento e a literacidade seria a resposta, para que elas, por exemplo, se dediquem horas à leitura de um romance ou de um conto, como era costume na minha geração e na sua geração também. Então, quem está acostumado a, num videozinho de 15 segundos, obter toda a sua visão de mundo, ou começando a formar, de repente imaginar horas, então eu acho que esse efeito, mesmo que ela não se sobreponha, de qualquer maneira, nem que seja pelo span de concentração, faz com que a criança hoje tenha mais dificuldade de se dedicar à leitura de um livro, como a gente fazia, ou ainda hoje faz, de capa a capa, quando o livro é bom. Ótima observação. E a sua provocação é interessante, quer dizer, até que ponto as novas estratégias de leitura dessas novas gerações não vão impor as formas narrativas e poéticas da literatura? Isso vale para o cinema também, ou para o streaming, para a TV, outras formas de constituição, né, das narrativas. Eu concordo, eu acho que o futuro está em aberto, afinal é o futuro. Mas, por outro lado, mesmo essa criança que é um nativo digital, eu não sou um nativo digital, né, o chanceler imagino também não é, eu estou na geração da transição do analógico para o digital, né? A minha geração anos 80, enfim, anos 90, 80, viveu essa transição. Mas, por outro lado, essa criança, mesmo vivendo como nativo digital, ela vai chegar na casa da mãe dela, do pai dela, ou do tutor, enfim, e essa pessoa que cuida dessa criança vai perguntar: como foi seu dia? E essa criança vai ter que organizar, de alguma maneira, a experiência do dia numa narrativa minimamente coerente. Eu acho que isso está mais introjetado na mente humana do que a gente imagina, e por isso que eu acho que tudo isso vai
claro, vai mudar alguma coisa? Vai. Mas eu não sei se vai mudar tão profundamente como a gente pode suspeitar. Eu diria que talvez já está mudando. Certo. E aí é por isso que eu toco nesse tema, porque eu acho que, e aí eu vou daqui a pouco fazer a transição sobre o próprio curso de letras e tudo que você desenvolve aqui na universidade, porque eu acho, por exemplo, hoje se você pergunta a um pai que tem uma criança nessa condição, como é que foi o seu dia? Ela vai provavelmente dizer a você que ela vai fazer uma narrativa binária de curta duração. Do tipo, foi bom. Interessante. Não foi bom. Por que foi bom? Porque não aprendi. Por que não? E assim por diante. Que é normalmente a dificuldade que eu vejo hoje nessa nova geração de interpretação de texto. Que é a coisa de tentar categorizar de maneira binária em curta duração. Eu acho que isso decorre daquela experiência mesmo de poucos segundos num artefato eletrônico. E aí é que eu entendo que, por exemplo, num curso de literatura, num curso de letras, em todo esse programa que a gente desenvolve aqui, que vocês particularmente desenvolvem, uma das grandes funções sociais que eu diria para essa formação é de continuar reavivando não a experiência apenas do livro no sentido da sensibilidade do papel, como a gente gosta de dizer, do cheirinho da tinta sobre o papel, mas da própria experiência que eu acho que nas próximas gerações vai estar se perdendo desse spam maior de concentração, dessa narrativa multidimensional que não é binária. E aí eu pergunto, como é que, como acadêmico, você vê essa formação de novos escritores dentro de um curso de letras e de todo o programa, as ações que o programa faz aqui na universidade? É interessante você falar... Eu comecei lá de longe e trouxe, mas na verdade essa é a conexão que eu quero... Não, isso é perfeito. Na verdade, a gente... às vezes eu tenho a impressão que a nossa universidade... A universidade, eu não estou falando do Mackenzie, estou falando da universidade em si. Talvez a universidade brasileira, talvez em outros países seja mais interessante, mas eu acho que a gente ainda não entrou sequer no século XX, em termos de algumas estratégias educacionais, né? E eu acho que existe um descompasso entre, de fato, novas formas de apreensão de conhecimento, novas formas de estratégia de leitura e o que a gente consegue fixar no nosso dia a dia como ferramentas ou estratégias pedagógicas, por exemplo, do ensino de literatura ou do ensino de língua e linguagem e por aí vai. No caso do curso de letras, isso ainda se torna um pouco mais grave pelo fato de que o curso de letras nas humanidades, é o único curso que trabalha com uma linguagem artística, que é a literatura, mas que não tem a preocupação ativa de formar escritores. Se você está num curso de artes visuais, num curso de cinema, num curso de dança, né, num curso de artes cênicas, vai ter uma reflexão teórica e pedagógica, ela é fundamental, mas há um espaço para aqueles alunos e alunas que queiram usar o curso como uma forma de aprofundar a sua formação como artistas. A letras não faz isso. Então, acho que a gente ainda está, chanceler, para além, digamos, de uma certa defasagem educacional como um todo, não é? A gente, no caso específico da letras, a gente mal chegou ainda de tentar incorporar a literatura de uma maneira mais orgânica e criativa para além das histórias literárias, da teoria da literatura, das análises críticas, etc, etc. Ou seja, um aluno de letras e um professor de letras necessariamente não vai ser um bom professor, ou melhor, um bom escritor. Talvez ele seja um bom acadêmico, talvez ele seja um bom crítico literário, talvez ele seja um bom formador de pessoas que conseguem, nessas áreas, estudar, fazer projetos de pesquisa, mas não necessariamente um bom escritor. Não necessariamente, e eu acho isso um equívoco. Então eu acho que, primeiro, a letras ela precisa se abrir mais para outras dimensões, em especial para a comunicação, mas sem perder a sua essência, né? Há uma conversa, a gente está pensando aqui um lato sensu aqui no CCL, que de alguma maneira traga a comunicação mais para dentro da letras, mas sem que a letras se desconfigure, porque afinal a comunicação está, né, ela tem as suas dimensões, né? E ao mesmo tempo eu acho que é um equívoco que a gente não, de forma mais vigorosa, e mais uma vez, isso não é um problema do Mackenzie, é um problema dos cursos de letras no Brasil. Concepção do que concepção que a gente não insira de forma mais vigorosa a formação de escritores, na nossa grade, por exemplo. Bom, eu estou conversando aqui com o professor Cristiano Aguiar, o papo está muito
legal e a gente já andou por muitos horizontes fantásticos, realistas ou ficcionais que sejam, em toda essa temática que a gente está fazendo aqui. Mas eu gostaria de fazer um fechamento, professor Cristiano, dando a oportunidade para que você possa dirigir-se àqueles que estão nos assistindo, ao nosso público, e quem sabe falar um pouco da experiência que vai acontecer na Feira Literária e também do próprio livro, convidando-os, quem sabe, a conhecer a obra, que já é um sucesso. Nossa, eu agradeço demais o privilégio, chanceler, que coisa boa a gente fazer esse dedo de prosa, né? Me deixou muito feliz e eu fico muito feliz também de que meu trabalho possa reverberar na minha casa, que é o Mackenzie, né? A Universidade Presbiteriana Mackenzie me acolheu, é a minha casa e eu estou nela com muita felicidade e muito orgulho. Bom, fica o convite, né? Então, o Gótico Nordestino são 9 contos que, de alguma maneira, né, contos que estão ligados à literatura fantástica, com um pé um pouquinho mais forte no terror e no gótico. Então fica o convite para quem ficou curioso com a nossa conversa. Muito do que a gente está debatendo, de alguma forma, foi trabalhado no meu livro. E eu estarei na Festa Literária Internacional de Paraty, que é o evento literário mais importante do Brasil. Eu sou um dos autores convidados. A Flip esse ano vai ser dos dias 23 ao dia 27 de novembro. A minha mesa será no último dia da Flip, ao meio-dia, no dia 27 de novembro, literalmente eu brinco, né? Vou fechar a porteira da Flip. Eu estarei com uma escritora muito legal, que é a Cidinha da Silva, e o tema da nossa mesa vai ser Encruzilhadas do Brasil. Então, na Flip, a partir da experiência minha como escritor e a experiência da Cidinha como escritora, a gente vai debater como a literatura pensa o Brasil. Então, fica o convite para a leitura do Gótico Nordestino e para quem estiver na Flip, deem um oi e será um prazer encontrar vocês. E eu gostaria, professor Cristiano, já agradecendo a sua presença aqui conosco, que você falasse um pouco sobre o livro para aqueles que ainda não puderam fazer a leitura e que se sintam motivados a fazer esse livro, que já é um grande sucesso. Nossa, primeiro eu queria agradecer muito o privilégio, fiquei muito feliz com a nossa conversa, nosso dedo de prosa, e muito feliz de poder falar do meu livro na minha casa, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, que me acolheu e do qual, né, eu faço parte com muita felicidade e com muito orgulho. Então, lembrando, né, o Gótico Nordestino é um conjunto de 9 contos. Ele saiu em fevereiro de 2022 pelo selo Alfaguara, que é um selo literário da editora Companhia das Letras, e são 9 contos que estão vinculados à literatura fantástica, com uma influência mais acentuada do terror, né, das estéticas do terror ou das estéticas do gótico, e que vai falar dos dramas contemporâneos, tem elementos da pandemia, elementos, comentários políticos, mas não só isso, também são 9 histórias sobre os dramas eternos e universais que homens e mulheres vivem desde sempre, desde tempos bíblicos até o século XXI. Bom, nós conversamos aqui com o professor Cristiano Aguiar, que é o autor de O Gótico Nordestino. Nós falamos sobre o livro e sobre outros tantos temas aqui de literatura. Ficamos por aqui nesta edição do programa Diálogos na Academia, mas voltaremos em breve. Fique conosco, vai estar sempre muitos bons temas aqui para a gente conversar sobre a grande produção da Universidade Presbiteriana Mackenzie por meio de professores como o professor Cristiano. Até a próxima.